Segundo dia. Deus disse, haja expansão no meio das águas. Como assim no meio das águas? Quais águas? A gente viu que o Espírito pairava sobre as águas, mas agora tem duas águas diferentes? E o que seria essa expansão? A terra aparece no terceiro dia. No segundo dia não aparece a terra ainda, só no terceiro. Mas uma coisa que a gente vê, por exemplo, lá mais à frente, a gente vai ver no dilúvio, é que as comportas do céu se abriram e as águas inundaram a terra. Mas veio água de cima e água de baixo. Ou seja, a ideia aqui é que houve uma separação entre as águas e tem águas na parte de cima. Hoje a gente tem nuvens, né? E na parte de baixo a gente tem os mares, rios e outras coisas. Mas naquele tempo era uma massa de água só ainda, nesse dia. E tem muita água subterrânea. Parece subterrânea. que tem mais água subterrânea do que se sabia. Tá? Se descobriu, acho que Sim. não faz tanto tempo. Estão sejando novos aquíferos e águas subterrâneas, inclusive águas salgadas em alta pressão. Então tem bastante água escondida ainda no planeta. Bom, mas essa expansão, que nome ela recebeu? E qual é a ideia que esse firmamento tinha para quem estava escrevendo, na cultura deles? É a ideia de que o céu com as estrelas foi criado? Ou o firmamento é simplesmente aquela região onde as nuvens estão pairando firmemente? A gente vê que a palavra hebraica ali é Rakia, né? Que tinha gente que pensava naquele tempo em céu como sendo uma coisa sólida, porque tinha que segurar água lá em cima, né? Sim, tanto que então, tem o conceito de abóbora celeste, né? Exatamente. Então tinha a ideia de que de onde vem a água da chuva? A água da chuva está lá em cima, presa por alguma coisa, né? Eles chamavam isso de firmamento, de Rakia. Só que então até inclusive se usava a expressão quando chovia, né? Se abriram as janelas do céu, as comportas do céu. Inclusive Deus fala em algumas passagens bíblicas lá, diz assim, fazer prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu, né? Derramando bênçãos, né? O que era isso? É porque ia haver chuva, que ia regar as plantas, que ia dar uma boa colheita, né? Então isso era falado poeticamente como janelas do céu. Mas por que imaginava janelas do céu? Porque a água, se a gente tenta segurar a água no ar, assim, ela cai, né? A água não fica parada no ar, pelo menos no ar. A gente não consegue deixar nada se não tiver alguma coisa segurando. Exato, então as pessoas imaginavam, deve ter alguma coisa sólida lá em cima, e em cima disso fica a água, né? Então esse firmamento segura a água. Só que hoje em dia nós sabemos que a água fica na forma de gotículas nas nuvens, né, quando vai chover. E essas gotículas começam a se condensar, formar gotas maiores, daí elas caem. Agora, Deus nunca para nas passagens bíblicas para ficar explicando a física das coisas. Ele simplesmente conta o que acontece de um jeito que as pessoas possam entender. Então ele falou que ele fez essa separação entre as águas de cima e de baixo, as águas da chuva em cima, as águas líquidas embaixo. Então ele organizou essa separação e esse firmamento, né? E ele chamou esse firmamento de céus. Então, como é que a gente entende isso, né? A gente pode tentar entender como os antigos pensavam nas coisas, que existe uma camada sólida segurando a água, ou a gente pode traduzir para a linguagem atual, né? O que segura, o que mantém a água suspensa? É a atmosfera. Então, o que Deus estava fazendo ali? Estava preparando a atmosfera para que tivesse condições suficientes de reter água digamos assim, na forma gasosa e na forma de gotículas também para formar nuvens, né? Para depois formar chuva, se fosse o caso, né? Quando chegasse o momento. Mas o ponto é que nós não podemos pegar essas expressões usadas para povos primitivos e tentar achar que elas têm que ser absolutamente literais em cada mínimo detalhe. Que nem hoje em dia a gente falar em sol nascer quadrado. Isso é referência à prisão, né? Não é que o sol seja quadrado, nem que a gente acredite assim. É uma forma meio poética até de falar. E até hoje em dia a gente usa o pôr do sol. O sol não se põe. Nascer do sol. Ele não se põe nem nasce. A Terra está girando e daí tu para de ver ele e depois tu está vendo ele de novo. Mas ele não se põe. Mas a gente continua usando essa expressão. Que traz uma ideia antiga, mas
a gente atualiza o significado. É como também pais explicando para uma criança de onde vêm os bebês, né? Papai coloca na barriga da mamãe uma sementinha, a sementinha se transforma num bebezinho, ou se combina com a semente da mamãe, se transforma num bebezinho. E aí, de repente, imagina a conversa de umas crianças conversando sobre isso, trocando ideias lá. Pois é, de que planta será que o papai pega a semente para colocar em cima do umbigo da mamãe? E de onde a mamãe pegou a sementinha dela? Ela bota no próprio umbigo também? E aí, e mais ou menos assim, os pais tentam ensinar para as crianças, mas elas podem ter ideias estranhas das coisas enquanto isso. Quando elas vão crescendo, elas vão entender, aquilo que o pai falava que era sementinha, na verdade funciona dessa outra maneira. Assim também em relação às mensagens da Bíblia, à medida que a gente vai conhecendo mais a natureza, a gente vai entendendo mais detalhadamente o que Deus quis dizer com aquilo e entender também por que Ele usou uma linguagem infantil para que os humanos pudessem entender naquela época. Sim. Bom, então a gente viu que o nome que essa expansão recebeu é firmamento, mas na verdade se refere à atmosfera da Terra, justamente essa questão da linguagem. E nesse trecho, neste dia, Deus não termina dizendo que foi bom. Simplesmente diz, fez a expansão se fez, tarde e manhã. Bom, a pergunta, por que Deus não disse que foi bom, se nos outros dias Ele sempre disse que foi bom? É o único dia que Deus não diz que foi bom. Por que pode ser isso? Provavelmente tem mais de um motivo, né? Que esse processo não estava bem completo ainda. Foi a parte inicial, pode necessária ser um processo para a próxima etapa, mas era um processo que ainda faltava completar alguma coisa. Então pode ser um processo que começou no segundo dia e terminou no terceiro dia. Ou no quarto. Ou no quarto. É porque a chuva não existia até o dilúvio, né? A Bíblia Isso. diz que tinha um vapor, né, que vinha, regava a terra, e então só choveu mesmo, essas águas de cima só caíram, primeira vez na terra, quando veio o dilúvio, que não foi uma coisa boa, né? Exato. Então, assim, não que a separação das águas tenha sido ruim, mas ela teve um uso que não foi muito bom. Então, talvez possa ser essa a referência, ou pode ser simplesmente o processo que não tinha terminado. Ele separa a atmosfera, mas ainda não tinha terra. Note que a gente tinha comentado antes, assim, que algumas pistas nos indicam que o Sol já existia antes, né? E no quarto dia ele teria se tornado visível e passou então a ganhar uma nova função. Mas o ponto é que se o que acontece é que a atmosfera não era completamente transparente antes, ela só se tornou no quarto dia, né? Então a gente precisaria, o processo não estava completo até o quarto dia, mas a organização da atmosfera já começou logo no início, né? Isso pode ter sido um processo gradual, então. Ele começou o processo de criação da atmosfera que só terminou no quarto dia. Então isso pode explicar também o porquê que ele não disse que foi bom, porque simplesmente não terminou.